da análise exposta, conclui-se que, tomados isoladamente, 3 dos decretos examinados se mostram neutros em relação ao resultado primário contido na lei orçamentária e 3 apresentam reversão negativa no valor total de 977 milhões, sob a consecução da meta de resultado primário 2015 também no plano do orçamento. Nesses termos, ao menos 3 dos decretos em comento não teriam observado a condição exigida pelo artigo 4º da LOA. Deve sacar, contudo, que 2 dos 3 decretos tidos como neutros utilizam de excesso de arrecadação de receitas primárias. Tendo sido configurada, contudo, a inexistência de espaço fiscal, a utilização do excesso de arrecadação merece reparo. Significa dizer que, sob interpretação mais restritiva, porém, adequada ao caso concreto, não apenas 3, mas 5 decretos apresentam repercussão negativa no valor consolidado de 1.814 bilhões, relativamente à obtenção da meta de resultado primário em observância à condicionante fiscal gravada no artigo 4º da LOA de 2015. De posse desses impactos fiscais negativos, que apontam para a existência de transgressão à restrição fiscal contida no artigo 4º da LOA 2015, e considerando que os decretos de abertura de créditos constantes à denúncia foram todos assinados pela Presidente da República, estão presentes os indícios suficientemente robustos para que se conclua pelo acolhimento da denúncia que se refere aos decretos de abertura de créditos suplementares. Registro, ademais, em atenção às manifestações relativas ao eventual posicionamento do TCU sobre a matéria, que, em verdade, a análise realizada pela Code de Contas 2009 se referiu a objeto distinto. Não há que se falar, portanto, numa primeira análise em mudança de entendimento do TCU, pois não foram examinados, na ocasião, decretos de abertura de créditos suplementares. Estava em exame pela Code de Contas em 2009 a avaliação bimestral de receita e despesas primárias realizada pelo Poder Executivo, como subsídio à edição de decreto de contingenciamento. À época, a unidade técnica do tribunal entendeu que tal avaliação não poderia se pautar em meta de resultado primário ainda não aprovada pelo Congresso Nacional. Em razão disso, a referida unidade técnica havia proposto ao Tribunal determinar a Secretaria de Orçamento Federal que, quando a realização da última avaliação bimestral de 2009, prevista para o final de novembro, fosse utilizada como parâmetro a meta de resultado primário então vigente, tendo em vista que o projeto de lei que propunha a sua alteração ainda não tinha sido aprovado. Ocorre que a referida alteração foi aprovada pelo Congresso Nacional ainda em outubro daquele ano. Dessa forma, concluiu o Tribunal que a Secretaria de Orçamento Federal havia se adequado à legislação vigente na ocasião da última avaliação bimestral de 2009, que, como mencionado, se deu em novembro. Não sem razão, portanto, o tribunal decidiu pela perda de objetos da proposta originalmente alvitrada por sua área técnica. 262, a suposta contratação ilegal de operações de crédito. A denúncia número 1 de 2016 alega a existência de crime de responsabilidade em desfavor da Presidente da República em razão da suposta contratação ilegal de operações de crédito. Na ementa da referida denúncia é citado o seguinte dispositivo da legislação tida por infringida. Lei número 1079/1950, artigo 11, item 3. Artigo 11. São crimes contra a guarda ilegal emprego de dinheiros públicos. 3. Contrair empréstimo, emitir moeda corrente ou apólice ou efetuar a operação de crédito sem autorização legal. Os contornos gerais dessas contratações de operações de crédito foram delineados no item 2.5 desse relatório. O conjunto mais amplo das operações se refere a financiamentos obtidos pela União junto, 1. a instituições financeiras por ela controladas, quais sejam o Banco do Brasil, BNDES e Caixa, e 2. ao Fundo de Garantia. O traço comum desse conjunto de operações reside no fato de terem sido supostamente realizadas sem observando as condições impostas pela LRF. Há, contudo, o aspecto distintivo que, no primeiro caso em que estão envolvidos bancos públicos, as operações teriam contrariado mais especificamente o dispositivo expresso daquela lei, que veda operações de crédito entre os entes da Federação e instituições por ela controladas, é o artigo 36. Nesse passo, é pertinente registrar, com vistas ao exame sobre a suposta ilegalidade dessas contratações, que em abril de 2015 as operações de crédito e encomenda já haviam sido consideradas irregulares pelo TCU, em auditoria que culminou no acordo 825/2015 plenário. Naquela ocasião, com efeito, foram especificamente analisados atrasos reiterados e crescentes dos repassos de recursos devidos pelo Tesouro a bancos públicos e ao Fundo de Garantia. Esse acórdão é resultado da auditoria iniciada em agosto de 2014, a partir da representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. À época, tais atrasos também já vinham sendo noticiados pela imprensa com o uso da expressão pedaladas fiscais. Conforme apontado pelo TCU, como consequência desses atrasos, no final de 2014, a dívida da União variável de estoque estaria
subdimensionado em 40 bilhões e o resultado primário do exercício variável de fluxo em 7 bilhões. Cabe recuperar nessa esteira que o motivo pelo qual a Corte de Contas considerou irregulares as operações foi o fato de distorcer as estatísticas fiscais oficiais relativas à dívida e déficit público e ainda infringir a LRF, em especial no tocante à mencionada vedação imposta pelo seu artigo 36, o qual impede que a União, assim como os demais entes da Federação, seja financiada por instituições públicas financeiras por ela controladas. Em verbos, o artigo 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade beneficiário do empréstimo. Essa vedação é central à presente análise, porque a questão das chamadas pedaladas fiscais diz respeito, em maior medida, justamente ao financiamento de despesa de responsabilidade da União por parte de instituições financeiras por ela controladas. Mais especificamente, o Banco do Brasil benesse a Caixa. Acerca desse aspecto, sublime-se que a principal questão a ser observada à vista desse impedimento legal não se refere à interpretação literal da expressão operação de crédito, contida no citado artigo 36 da LRF ou ao seu estrito enquadramento formal aos financiamentos concedidos à União pelos citados bancos públicos. De maior importância, na realidade, é a compreensão do significado deste comando extraído sob a ótica das finanças públicas e direito financeiro, ou seja, a pergunta correta é: qual o espírito da lei? Por que razão tal dispositivo foi redigido? Trata-se, afinal, de interpretar uma lei que se destina a zelar pela responsabilidade fiscal. O bem jurídico tutelado nunca deve ser perdido de vista. Sob essa perspectiva, é preciso ter em mente que a finalidade da proibição esculpida no artigo 36 do Código de Conduta Fiscal é impedir o endividamento desenfreado dos entes da Federação junto às instituições financeiras controladas, bem como evitar que essas incorram em perdas significativas no caso de adimplência daquelas. Tais práticas comuns no período pretérito à LRF representaram uma das faces da irresponsabilidade na condução das finanças públicas. Isso ocorria porque, na ausência de impedimento legal, alguns bancos oficiais deixavam de adotar o indispensável rigor técnico na análise da concessão de crédito aos entes controladores, muitos deles, então, já bastante endividados. Nos casos em apreço, verifica-se que, a despeito da citada censura legal, a União valeu-se de instituições financeiras por ela controladas para, com recursos próprios dessas empresas, suportar o pagamento de obrigações de sua responsabilidade. Ao assim proceder, a União passou a ser devedora dessas instituições financeiras. Cito, em reforço, que a LRF, ao conceituar as operações de crédito e apenas para os seus efeitos, cuidou de ofertar uma lista não exaustiva de situações em que seja o enquadramento com operação de crédito. Artigo 29. Para os efeitos dessa lei complementar, são adotadas as seguintes definições: operação de crédito, compromisso financeiro assumido em razão de multa, abertura de crédito, emissão em aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes de venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. A inclusão da expressão e outras operações assemelhadas torna indisfarçável a opção pela primazia do conteúdo sobre a forma, no tocante ao conceito de operação de crédito para efeito de aplicação da LRF. Assim, adentrar questões terminológicas sobre esse conceito, socorrendo-se de institutos típicos de outros ramos do direito que não o financeiro orçamentário, é tentar se desviar do que realmente interessa. Aliás, a não diferenciação na noção de operação de crédito acabou por transparecer na abordagem do professor Ricardo Lodge, ao afirmar que a lei de responsabilidade fiscal não estabelece um conceito de operação de crédito diferente do direito privado. Não é, contudo, a opinião, por exemplo, do Dr. Júlio Marcelo, que destaca a diferença do significado a partir do regime jurídico aplicável. A operação de crédito pela LRF não é apenas o governante, seguindo trâmites normais, convencionais, apresentar um pedido de crédito a um banco. O pedido a ser analisado, o banco conceder o crédito está disponível para o gasto. Essa é a operação de crédito convencional. A LRF equipara a operação de crédito a qualquer situação em que o banco passe a financiar, que gere um compromisso financeiro do ente perante a instituição financeira, sendo que desse compromisso financeiro haja o efeito de financiamento das contas públicas. É um conceito amplo, não é, portanto, nem o conceito do Código Civil, nem o conceito restrito da prática bancária. De fato, não cabe ignorar os efeitos decorrentes dos regimes jurídicos díspares do Código Civil e da LRF, sob pena de esvaziar a identidade de cada qual. Afinal, se a LRF representa um código de conduta que buscou colocar sob permanente tutela a sustentabilidade fiscal, é nítido
que, mais relevante do que a forma de usar a gestão fiscal, é o seu efeito material para o equilíbrio intertemporal das contas públicas. Por essa razão primordial, qual seja da prevalência da essência sobre a forma, há de se averiguar a tipicidade material, não apenas a tipicidade formal, que se torna indispensável proceder a uma análise segregada dessas operações para se chegar aos fatos específicos levados à denúncia. Vejamos, portanto, novamente, a título de contextualização, as principais características dessas operações desdobradas por credor, de modo que tenhamos melhores condições de avaliar o caso mais específico relativo às operações entre a União e o Banco do Brasil no âmbito do Plano Safra. Com esse enfoque, destaca o valor comparativo entre as operações da União com o Banco do Brasil e com o BNDES, e em razão das suas similaridades, na medida em que ambas dizem respeito às subvenções econômicas por equalização de taxas de juros envolvendo bancos públicos. Com essa abordagem, passa a discorrer nessa ordem sobre as operações relativas à Caixa, ao Fundo de Garantia, ao BNDES e, por fim, ao Banco do Brasil. Financiamento das despesas da União pela Caixa. Nesse sentido, o diferimento da despesa de responsabilidade da União deu-se mediante a utilização da Caixa como financiadora do abono salarial, do Bolsa Família e do seguro-desemprego. Na medida em que suportou o ônus financeiro dessas políticas sociais, a referida instituição financeira passou a ser credora da União. Nesse caso, verifica-se que a União se valeu de instituição financeira por ela controlada, para, com recursos próprios da empresa, suportar o pagamento de obrigações de responsabilidade do Tesouro Nacional, tendo este postergado a transferência dos valores devidos. Nos termos, quando a Caixa financiou despesas públicas que deveriam ter sido pagas com recursos da União, esta passou a ser devedora da instituição financeira controlada, em desacordo com a vedação imposta pelo artigo 36 do Estatuto da Responsabilidade Fiscal. Em razão desse expediente junto à Caixa, a União distorceu significativamente seus resultados fiscais até agosto de 14, visto que deixou de computar aumento de dívida e de despesas primárias decorrentes do Bolsa Família, abono salarial e seguro-desemprego, as quais foram assumidas pela Caixa com recursos próprios. O gráfico a seguir mostra a evolução do saldo das operações entre dezembro de 2001 a dezembro de 2015, e segue o quadro. Em que pese a vedação gravada no artigo 36 da LRF, a União acumulou um passivo de 4 bilhões ao final de 13 junto à Caixa. Ao longo de 14, esse financiamento de políticas públicas pela Caixa chegou a superar 7 bilhões. Após expressiva redução em agosto de 14 dos valores devidos pela União, não se observa uma elevação significativa dessa dívida. 2622, financiamento de despesas da União pelo Fundo de Garantia. Nessa situação, houve postergação de transferência da União, ao tempo que recursos do Fundo de Garantia suportavam despesas relativas ao programa Minha Casa Minha Vida, desse modo financiando-as. Tais despesas se referem a subvenções econômicas concedidas pela União, com amparo na Lei 11.977/2009, às pessoas físicas contratantes de financiamentos habitacionais realizadas no âmbito do programa. Esse caso, contudo, não envolve violação do artigo 36 da LRF. Afinal, embora a Caixa participe do PMCMV, na qualidade de agente operador, as despesas foram financiadas do Fundo de Garantia e não da instituição financeira. Nesse caso, ao postergar o pagamento de despesas por sua responsabilidade, valendo de recursos do Fundo de Garantia por tempo de serviço, a União deixou de contabilizar o correspondente aumento da dívida pública e a respectiva despesa primária a ela associada. Tal prática teria permitido que se evidenciasse artificialmente resultados fiscais mais favoráveis pela União. O gráfico seguinte retrata a evolução dos passivos entre dezembro de 2001 a dezembro de 2015. O passivo da União junto ao Fundo de Garantia cresce mais vigorosamente a partir de 10 e passa a situar no elevado platô ao longo de 15. Em dezembro, o saldo devedor recua abruptamente por foro dos pagamentos efetuados em decorrência dos acordos do Tribunal de Contas da União. Como recuperar, nesse sentido, que em dezembro de 15, a União procedeu ao pagamento de 72 bilhões de reais ao Banco do Brasil, BNDES, Caixa e Fundo de Garantia relativos a débitos junto a essas instituições e obrigações referentes a 2015. Desse montante, 55 bilhões diz respeito à equalização de passivos em atraso, conforme apurado pelo TCU no contexto dos acordos supracitados. Feito esse registro, importa recuperar que o TCU ainda apontou como irregular a não orçamentação das operações de crédito entre a União e o Fundo de Garantia. Entendemos, contudo, que essa matéria em particular, além de não compor objeto mais detido nossa análise, comporta discussão metodológica e carece de estabilidade conceitual suficiente para efeito de caracterização de irregularidade. 2623, financiamento de despesas da União pelo BNDES. As despesas financiadas, nesse caso, refere-se a subvenções econômicas
concedidas no âmbito do Programa de Sustentação do Investimento, PSI. A lógica desse programa, de modo resumido, consiste na oferta de crédito ao mercado em condições favoráveis ao tomador, especialmente mediante taxas de juros atrativas, subsidiadas pela União. Em 2012, por exemplo, a taxa de financiamento para aquisição de caminhões chegou a 2,5% ao ano. A maior parte do crédito é ofertada pelo BNDES com vistas a estipular a produção, aquisição e exportação de bens de capital. Parte da remuneração que cabe ao BNDES pelos financiamentos concedidos no âmbito do PSI é de responsabilidade da União, a qual paga a subvenção econômica referida à instituição financeira, sob a modalidade de equalização da taxa de juros, em conformidade com a Lei nº 12.096, de 2009. A questão que se mostra central nesse caso diz respeito ao fato de que os valores devidos pela União ao BNDES foram diferidos no tempo, o que se fez possível, segundo ressaltado pelo TCU, com a edição da Portaria MF 122/2012. Tal portaria estabeleceu que os pagamentos das equalizações decorrentes de contratos celebrados a partir de abril de 12 seriam efetuados depois de 24 meses contados da apuração semestral por parte do BNDES dos valores devidos pela União. Com isso, passou-se a permitir que a União se colocasse em situação de devedora em relação ao BNDES, instituição financeira por ela controlada. Cumpre esclarecer que, embora as subvenções em análise sejam devidas ao BNDES, esses valores a receber foram registrados na contabilidade da Agência Especial de Fomento Industrial, FINAME, empresa pública federal constituída sob a forma de sociedade anônima que opera com recursos repassados pelo banco. O gráfico a seguir retrata a evolução dos saldos dos valores devidos pela União ao BNDES desde dezembro de 2001 a dezembro de 2015 e segue o gráfico. Em que pesa a vedação imposta pelo artigo 36 da LRF, a União acumulou um passivo de 17 bilhões ao final de 2014 junto ao BNDES. Os montantes devidos continuaram a crescer ao longo de 2015 até alcançar o valor de 21 bilhões em novembro. Depois disso, declinam significativamente com a quitação de passivos efetuada em dezembro de 15 ao encontro dos acordos no Tribunal de Contas da União. Com auxílio dessa exposição contextualizada, passo agora ao exame das operações entre a União e o Banco do Brasil, as quais, conforme já mencionado, guardam semelhança com as operações analisadas no presente tópico. 2624, financiamento de despesas da União pelo BB, Banco do Brasil. Trata-se, conforme antecipado, de situação similar analisada no item anterior, uma vez que os passivos da União junto ao Banco do Brasil tiveram origem, sobretudo, em subvenção econômica concedida pela União sob a modalidade de equalização de taxas de juros em operações de crédito realizadas à safra agrícola, Plano Safra. E esse caso representa, ademais, a tônica do tocante à suposta contratação ilegal de operações de crédito do parecer da Comissão Especial do Impeachment da Câmara dos Deputados, aprovada em 11 de abril. A autorização para a concessão de subvenções econômicas, olha a análise, foi dada pela Lei 8427 de 92, a qual estatui que o Poder Executivo fica autorizado a conceder tais subvenções aos produtores rurais e suas cooperativas sob formas de equalização de taxa de juros. Segundo o artigo 5º dessa lei, compete ao Ministério da Fazenda estabelecer os critérios, limites e normas operacionais para a concessão dessa subvenção de equalização de juros. Nessa esteira, a portaria número 315 de 2021, do 7 de 14, tomada a título ilustrativo, também definiu a semelhança que se viu em relação às subvenções devidas ao BNDES em razão do PSI, como semestral o período de apuração dessas subvenções devidas pela União ao Banco do Brasil. Outro sim, estabeleceu a citada portaria que a equalização é considerada devida no primeiro dia após o período de apuração, devendo ser atualizada até a data do efetivo pagamento pela Secretaria do Tesouro Nacional. Nota-se que, conquanto o prazo de pagamento, nesse caso, tenha sido deixado em aberto, fato é que os valores já eram considerados devidos imediatamente após a apuração semestral da equalização, de modo que, desse ponto em diante, já haveria necessidade de registro do acréscimo da dívida da União junto ao Banco do Brasil nas estatísticas fiscais oficiais. Ocorre que, conforme apontado pelo Tribunal de Contas da União, além de não efetuar os pagamentos em prazos exíguos subsequentes, a União também deixou de registrar o consequente endividamento junto ao Banco do Brasil. Ocorria, assim, a evidenciação de resultados fiscais mais favoráveis que a realidade, com o subdimensionamento do déficit primário e da dívida pública federal. Na realidade, portanto, o Banco do Brasil terminava por financiar uma política pública da União, qual seja de concessão de subsídios a produtores agrícolas,
Trata-se, por esse motivo, de mais um caso de inobservância do já citado artigo 36 da LRF, que veda a realização de operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação, que a controle na qualidade de beneficiário do empréstimo. É o que se colhe das considerações do professor Conte perante a comissão. Houve, portanto, endividamento da União e o Banco do Brasil, instituição financeira por ela controlada, em desacordo com a legislação vigente, pois expressamente vedada pelo artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle na qualidade de beneficiário do empréstimo. O gráfico adiante revela a evolução do passivo da União acumulado junto ao Banco do Brasil no período de dezembro de 2001 a dezembro de 2015. Segue o gráfico. A análise do gráfico confirma os indícios apontados na denúncia. A exemplo do caso do BNDES, o passivo da União junto ao Banco do Brasil, que em dezembro de 2014 era de 11 bilhões, continuou a crescer ao longo de 15, chegando em novembro a 12 bilhões e 500. O montante apenas se deduz em dezembro, com a já citada quitação de passivos efetuada em razão dos acordos do Tribunal de Contas da União. Cabe complementar que, do ponto de vista qualitativo, o que se tem originalmente é uma relação legal entre a União e o Banco do Brasil, que em nada deveria se assemelhar a uma relação de crédito, mas que, especialmente a partir de 2013, parece ser utilizada como instrumento de financiamento da União em confronto com a vedação expressa da LRF. O presente exame, ressalte, não deve ser confundido com uma avaliação da política pública de crédito rural em si. Nesse aspecto, aliás, registramos apreço às manifestações de mérito trazidas pela denunciada por intermédio do advogado-geral da União e da ministra da Agricultura, na audiência de 29 de abril, em que destacaram o papel do apoio creditício à agropecuária no fomento ao setor produtivo do país e a geração de empregos, renda e desenvolvimento socioeconômico. Trata-se seguramente de instrumento histórico de suporte a milhares de agricultores do país. Não é do mérito da política que tratamos aqui. Podemos identificar duas relações jurídicas distintas no âmbito do Plano Safra. Uma delas entre a União e o Banco do Brasil, ou demais instituições financeiras que operem o sistema, o programa, e a outra entre o Banco do Brasil e o tomador de crédito rural. A análise constante desse relatório trata exclusivamente da primeira das relações. O fato de que o pagamento dos valores devidos pela União ao Banco do Brasil a título de equalização de taxas de juros ter sido seu prazo deixado em aberto é causa de especial preocupação, ainda mais considerando que a aparente liberalidade deu aso à expressiva elevação dos passivos da União junto ao banco. Tal situação se assemelha, na esteira de Clarice Lispector, a uma definição que poderia se resolver qualquer dia, do zero ao infinito. Não se trata, por notório, de uma situação de zelo pela responsabilidade fiscal. Quanto a esse aspecto, medida louvável, porém tardia, foi edição do decreto número 535, de 1º de outubro, que vedou aos órgãos de entidade do Poder Executivo Federal firmarem contrato de prestação de serviços com instituições financeiras no interesse da execução de políticas públicas, que contém a cláusula que permite a ocorrência de insuficiente recurso por período superior a 5 dias úteis. 2625. Dever de zelo compatível com a Direção Superior da Administração Pública Federal. A partir do exame dessas operações, e considerando que o Presidente da República, no termo do artigo 84(2) da Constituição Federal, deve exercer a direção superior da Administração Federal, não é razoável supor que a Presidente da República não soubesse que uma dívida nota de 50 bilhões de reais junto a bancos públicos federais pairava na atmosfera fiscal da União, até mesmo porque esse endividamento foi utilizado como forma de financiamento de políticas públicas prioritárias. Não se trata, portanto, no presente caso, de se pedir um impeachment porque alguém rouba um grampeador, tal como afirmou o eminente advogado-geral da União perante esse colegiado. Ocorre que foi apenas após a intervenção do Tribunal de Contas, órgão autônomo do controle externo auxiliado do Congresso Nacional, que o Poder Executivo procedeu à equalização desses passivos, como visto em conformidade com os acordos citados. Tais operações repises foram julgadas ilegais no âmbito da Corte de Contas da União. Vale destacar que a matéria foi alçada das contas presidenciais de 2014. Nesse contexto, o acórdão número 1464 do Tribunal de Contas, de 17 de junho de 15, comunicou ao Congresso Nacional que as contas presidenciais de 14 não estavam em condições de ser apreciadas naquele momento, em virtude de indícios de irregularidade apresentados no relatório preliminar, razão pela qual foi aberto o prazo de 30 dias para a apresentação de contrarrazões
por parte da Presidente da República. Ao final, o acordo 2461, de 7 de outubro, opinou pela rejeição das contas presidenciais de 14. Forçoso mencionar que o pagamento dos passivos pela União no final de 15 não poderia ter o efeito de elidir os fortes indícios do crime de responsabilidade. Tal interpretação, se aceita, exoneraria por completo o gestor da conduta fiscal responsável, pois saberia que a prática de determinado ato contrário à lei, ainda que descoberta, seria passivo de correção, sem a correspondente sanção. O bem jurídico protegido pela lei ficaria desprotegido. Não obstante, a denunciada arguiu que o Instituto da Convalidação preserva e sana os atos administrativos viciados. A Lei nº 9784, de 99, citada pela AGU em seu artigo 55, trouxe a possibilidade da aplicação do Instituto da Convalidação do ato administrativo. Todavia, o referido dispositivo prescreve que em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Não é o caso, portanto. Seria convalidar atos que, conforme o exame desse relatório, A, lesaram o interesse público, B, ainda mais importante, constitui hipótese de crime prevista em lei. Crimes de responsabilidade não podem ser convalidados. Da mesma forma, a Presidente da República deveria ter observado a meta vigente até a aprovação do PLE número 5, encaminhado ao Congresso Nacional. Sendo assim, também não há falar em convalidação das condutas perpetradas pela denunciada em razão da aprovação do referido projeto de lei. É que, caso prevalecesse tal interpretação, estaríamos admitindo que a própria Constituição Federal, no seu artigo 167.5, que exige de forma expressa prévia autorização legislativa, pudesse ser contrariada por norma infraconstitucional. Assim, trata de ato que não é passível de convalidação. Soma-se a isso o fato que, caso se admitisse considerar a meta fiscal pretendida no termo do PLE número 5, estar-se-ia conferindo ao projeto de lei efeito imediato, característico da medida provisória, para alterar ponto fundamental da Lei 2015. Em prestar essa eficácia ao referido projeto de lei, implica a violação do disposto no artigo 62, parágrafo 1º, item 1, a linha D da Constituição. Ademais, as práticas descritas na denúncia e imputadas à Presidente da República em 2015, com operações de créditos ilegais, revelam não apenas indícios robustos no sentido de postergar o pagamento dos débitos assumidos perante as instituições financeiras controladas pela União, nesse caso o Banco do Brasil. Isso porque os fatos reiterados em 2015, por meio dos atrasos dos valores devidos referentes à equalização da safra agrícola perante aquela instituição financeira, também praticados em 14, revelam contextos que podem demonstrar desvio de finalidade em favor de interesses políticos partidários, na medida em que, em um contexto eleitoral, sonegar informações à sociedade brasileira a constituir pano de fundo relevante para a apuração dos fatos praticados em 15. O exposto nos itens 2.5 e 2.6 desse relatório permite atestar com segurança haver justa causa para a ação. A presente análise é mais que o suficiente para reconhecer plausibilidade e verossimilhança às acusações trazidas na denúncia número 1 de 2016. Importante destacar que a defesa não negou os fatos, mas os justificou com o contra-argumento que o governo adotava diferente metodologia e diferente interpretação, que todavia restaram vencidas no TCU. A conclusão segura sobre a existência ou não de omissão ou comissão dolosa por parte da denunciada deverá ser objeto de exame a partir da fato de instrução probatória. O que se tem na quadra processual são indícios suficientes para o prosseguimento do impeachment. 2.7, hipótese de absolvição sumária. A rigor, esse não seria o momento apropriado para analisar as hipóteses da absolvição sumária, dado que só poderia haver absolvição se houvesse um processo, com a triangulação juiz-acusação-acusado instaurado, o que formalmente não existe ainda. Todavia, por medida de justiça e em tributo ao princípio do devido processo legal, julgamos necessário antecipar essa análise pelas seguintes razões. A. O presente procedimento de impeachment tomou um rumo sui generis, uma vez que já temos defesa prévia escrita juntada aos autos e oral realizada perante a comissão. B. No processo penal, a absolvição sumária é analisada logo após a primeira manifestação da defesa. C. O recebimento da denúncia pelo Senado Federal tem como efeito a suspensão automática da denunciada de suas funções, medida rigorosa que se dá antes de qualquer instrução probatória e que não encontra paralelo no Código de Processo Penal. E D. A defesa preliminar levantou hipóteses que ensejariam a absolvição sumária.
Portanto, consideramos a antecipação dessa análise como favorável à denunciada e também como manifestação de respeito ao cargo que ocupam. Importante lembrar que, se recebida a denúncia, haverá novo momento de análise de hipótese de absolução sumária, na oportunidade que essa comissão decidirá se oferecerá ou não a pronúncia ao final da fase de instrução perante essa comissão. O processo penal, conforme já referido, prevê a possibilidade de absolução sumária, ou seja, a análise de mérito antes da instrução probatória, quando manifesta ou evidente a condição que enseja a absolução, considerando a defesa preliminar realizada tanto na Câmara dos Deputados, quanto perante essa Comissão Especial do Senado, não vemos como presentes, antes da necessidade de instrução probatória, as condições que ensejariam a absolução sumária. No direito processual penal, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a inexistência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, que o fato narrado, evidentemente, não constitui crime ou extinta a punibilidade do agente. Não há causa manifesta de excludente de licitude do fato ou da culpabilidade do agente. São aquelas previstas nos artigos 20, 21, 22, 23 e 28 parágrafo 1º do Código Penal, como erro de tipo, erro de proibição, obediência hierárquica, estado de necessidade, legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, dentre outras. A denunciada, em sua defesa, trouxe argumentos que podem apontar, em tese, para erro de tipo. O elemento de operação de crédito constitutivo de um dos tipos penais propostos na denúncia não quis ser realizado pela denunciada. E para erro de proibição, todas as ações realizadas foram consideradas lícitas pela denunciada. A denunciada também trouxe em sua defesa perante essa comissão, em tributo à teoria tripartida do crime, argumento de ausência de culpabilidade objetiva por negligibilidade de conduta diversa. Também alegou estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direitos excludentes de ilicitude de emissão de crédito suplementar de despesas obrigatórias e discricionárias, respectivamente. O exame feito nos itens 2.5 e 2.6 desse relatório permitem afastar, nesse momento, qualquer vislumbre de erro de tipo ou de proibição. Ou seja, não identificamos erro para fins de admissibilidade da denúncia. A excludente ilicitude relativa aos créditos suplementares de despesas obrigatórias e discricionárias, por sua vez, serão objeto de diligência na fase seguinte, se houver. Também carece de pronta evidência que os fatos narrados não constituem crime de responsabilidade. As hipóteses de crimes aventadas pela denúncia trazem indícios de materialidade e autoria suficientes para o recebimento da peça acusatória, conforme analisado. Conclusão. 2.8, conclusão. Preliminarmente, as considerações finais desse relatório, cabe refutar as insistentes e responsáveis alegações por parte do denunciado que o processo de impeachment configuraria um golpe. Em primeiro lugar, nunca se viu golpe com direito à ampla defesa, contraditório, reuniões às claras, transmitidas ao vivo, com direito à fala por membros de todos os matizes políticos, com procedimento ditado pela Constituição e pelo Supremo Tribunal Federal. Demais disso, o que se quer é deslegitimar a própria figura do impeachment, como se fosse estranho ao presidencialismo ou à sua antítese, que é objetivamente falso. A demissão do presidente responsável por meio do processo de impedimento é justamente uma forma de se responsabilizar o chefe de Estado e de governo que já goza no presidencialismo de posição muito mais estável e confortável que no parlamentarismo. Daí o processo rigidamente previsto na Constituição e nas leis, além do quórum elevadíssimo para a destituição. Registre-se o quórum mais alto de todos os casos previstos na Carta Magna. Na verdade, a responsabilização faz parte da própria ideia do Estado de Direito e de República, senão teríamos um poder absoluto do governante. O impeachment é um mecanismo que dá ao presidencialismo uma possibilidade, ainda que tímida na visão de Rui Barbosa, e cito a obra, de responsabilização política do presidente sem rupturas institucionais. Querer defender o presidencialismo sem impeachment é querer, mais uma vez, o melhor para o governo dos dois mundos. O executivo forte do presidencialismo, mas sem a possibilidade de retirada do poder em caso de abuso. Presidencialismo sem possibilidade de impeachment é monarquia absoluta, é ditadura. Por isso mesmo, o mecanismo foi previsto em todas as nossas constituições, inclusive já utilizado sem traumas institucionais. No processo de impeachment, cabe aos senadores, na condição de julgadores, dar a última palavra sobre a subsunção dos fatos narrados na denúncia à norma, tanto formal quanto material. Uma vez e se instaurado o processo, a denunciada deverá se defender dos fatos narrados e não da tipificação jurídica proposta na denúncia e aceita pela Câmara dos Deputados. Como já referido, item 231, durante a sessão probatória, o julgador pode, conforme provisão expressa do CPP, artigo 383, alterar essa tipificação, propor distinta classificação jurídica para os fatos postos.
Dada todo o contexto e análise dos fatos, identificamos plausibilidade da denúncia que aponta para a irresponsabilidade do chefe de governo e de Estado na forma como executou a política fiscal. Conforme Montesquieu, no seu clássico Espírito das Leis, a gestão do dinheiro público é o ponto mais importante da legislação. Não é importante repetir apenas um problema de governo, mas de Estado, pois tem potencial para afetar as futuras gerações. A possibilidade jurídica de julgamento político é a razão de ser da previsão dos crimes de responsabilidade em nosso ordenamento. Repetimos, o impeachment pode e deve ser considerado como uma das maiores expressões da democracia. O Estado é desafiado pelo cidadão comum e chamado a dar explicações. Afinal, já escreveu Paulo Brossard: a só eleição, ainda que isenta, periódica e lisamente apurada, não esgota a realidade democrática, pois, além de imediato e imediatamente resultante do sufrágio popular, as autoridades designadas para exercitar o governo devem responder pelo uso que dele fizeram, uma vez que governo irresponsável, embora originário de eleição popular, pode ser tudo menos governo democrático, na sua obra clássica, O Impeachment. É um mecanismo que também paga seu tributo ao princípio federativo. Em suma, permite-se que a casa política que representa os estados da federação, o Senado Federal, julgue a gestão pública do chefe da União e, se for o caso, destitua por irresponsabilidade, uma vez praticada condutas ofensivas a bens jurídicos caros para a existência e a viabilidade do Estado, elencados na lei maior. Não se trata, por fim, de criminalização da política fiscal, como registrou a denunciada em sua defesa escrita apresentada a essa comissão, mas da forma como a política foi executada, mediante o uso irresponsável de instrumentos orçamentários e financeiros. Em face do exposto, consideramos que os fatos criminosos estão devidamente descritos, com indícios suficientes de autoria e materialidade. A plausibilidade da denúncia e atendimento aos pressupostos formais, restando, portanto, atendidos os requisitos exigidos pela lei para que a denunciada responda ao processo de impeachment com base na tipificação submetida e admitida pela Câmara dos Deputados. A. Ofensa ao artigo 85, 6 e artigo 67, 5 da Constituição Federal e aos artigos 10, item 4 e artigo 11, item 2 da Lei 1079/1950, pela abertura de créditos suplementares sem autorização do Congresso Nacional. E B. Ofensa do artigo 85, 6 e artigo 11, item 3 da Lei 1079/1950, pela contratação ilegal de operações de crédito com instituição financeira controlada pela União. Voto. Em face do exposto, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadores, a denúncia apresenta, a meu juízo, os requisitos formais exigidos pela legislação de vigência, especialmente pela Constituição Federal, para o seu recebimento. Meu voto é pela admissibilidade da denúncia, com a consequente instalação do processo de impeachment, a abertura de prazo para a denunciada responder à acusação e o início da fase instrutória, em atendimento ao disposto no artigo 49 da Lei nº 1079 de 1950. Muito obrigado.